Graça e paz, amados. Jesus abençoe grandemente sua vida. Você que está em casa também nos acompanha. Que Deus seja abundante também na sua vida. Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 19. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos aqui mais uma manhã abençoada para a glória do Senhor. É importante você, papai e mamãe, estimule os seus filhos. Convide os amiguinhos deles também para estarem aqui. O mês de outubro está praticamente já indo embora. Então a gente está chegando aí na metade, na verdade, no mês de outubro. Então nós temos ainda pelo menos mais 3 domingos. Venha, apoie esse trabalho. Tem sido bênção para a glória do Senhor. As crianças têm aprendido de uma forma lúdica, de uma forma didática. E os adultos também, com tudo que está sendo apresentado aqui através da Escola Bíblica Dominical em classe única pela manhã. Então, participe, estimule e apoie esse trabalho que requer muito esforço, e eu louvo a Deus por essa equipe que nós temos aqui, e também pessoas que estão em outros locais, outras cidades, outros estados, têm acompanhado e também têm deixado feedback. Aproveitando, mandar o carinho aqui da Igreja Batista Esperança para a nossa irmã Antônia, que está em Minas Gerais, está acompanhou pela manhã, com certeza está acompanhando agora. O nosso irmão Gidel também, em viagem, está acompanhando. Então que Deus continue abençoando grandemente. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, disse o nosso Senhor Jesus no momento em que os discípulos estavam ansiosos. E quem não vive ansiedade, olha, os discípulos estavam muito ansiosos e Jesus orientou eles a buscarem de fato aquilo que realmente importa. Então nós vamos ver a palavra de Deus como um tesouro que Deus nos tem dado e como é importante essa palavra nas nossas vidas. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Bendizemos o teu santo nome, pois assim que pisamos os pés aqui na casa do Senhor, o Senhor já estava aqui nos esperando. Obrigado, Senhor. Tudo é feito para o engrandecimento do seu nome. Obrigado porque se estamos respirando, é porque assim o Senhor fornece o ar para respirarmos. Nós estamos vestidos porque o Senhor também nos concede a graça de estarmos vestidos, alimentados e também, Senhor, com toda a liberdade de poder adorar ao Senhor. A gente tem falado muito a respeito do que está acontecendo em Jerusalém. A gente sabe que pelas Escrituras não é nada novo. O Senhor já disse que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor já tem preparado o teu povo para estar orando mais e mais pela cidade santa. O Senhor ama pessoas, morreu para que o ser humano, ao confessar o seu Filho como único Salvador, ele alcance a vida eterna. Então, independente do lado do Senhor, aquele que conhece ao Senhor tem essa oportunidade. Mas a gente sabe que lá nessa parte específica do mundo, as pessoas não estão adorando como deveriam, as pessoas estão aflitas, estão angustiadas, Senhor. Muita gente também com as suas vidas sendo ceifadas dos dois lados, mas nós te pedimos sabedoria, discernimento e perseverança na oração para cumprir a tua ordem, orar pela paz em Jerusalém. Obrigado porque o Senhor é o príncipe da paz e o Senhor nos fornece, Senhor, tesouros maravilhosos e que por meio desses tesouros nós possamos desenvolver ainda mais a nossa mente, porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Nós agradecemos ao Senhor e oramos no teu maravilhoso nome. Amém e amém. Irmãos, eu não sei você que está em casa também acompanhando, eu não sei se quando você era pequeno, pequena, ou até adulto mesmo, você ganhou algo e de repente, devido a uma falta de cuidado naquilo que você ganhou, você acabou perdendo, você danificou, você quebrou, você não deu a devida atenção e alguém chamou a sua atenção, ou a sua própria consciência disse para você que você é uma pessoa que não tem cuidado com as coisas, e os mais corajosos, não sei se chegaram para você e disse: você também não tem cuidado com nada, você não dá valor àquilo que você tem. É natural que isso aconteça na vida de muitas pessoas, e quando o tempo vai passando, a gente começa a entender o que realmente importa, e por que muitos dos pais, dos nossos pais, eles falavam isso. Você não cuida, você não dá valor àquilo que você tem. E geralmente algumas pessoas ainda dizem assim, muitos só dão valor quando perde. Perdeu, quando você perder, você vai dar valor. Não é muito diferente com os tesouros que Deus nos tem dado. E eu quero compartilhar com os amados irmãos, e eu sei que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, tendo a palavra dele como nosso tesouro, a palavra de Deus. E no Salmo 19, aí na sua Bíblia, algumas versões bíblicas, elas trazem um título.
E o título oficial para todas as versões tem a ver com uma música, é um salmo, é uma música, é um canto. E algumas versões começam assim, ó, para o mestre de música, Salmo de Davi. Eu não sei se tem esse recurso na sua Bíblia, mas de fato, esse salmo, Salmo 19, ele começa aí nesse títulozinho, para o mestre de música, Salmo davídico. E aí surge uma pergunta, estamos falando do tesouro que é a palavra de Deus, e claro que essa pergunta ela é inevitável. Por que ler a Bíblia? Pense aí, só pense, você que está aí e você que está acompanhando, só reflita nessa pergunta. Por que ler a Bíblia? Por que você lê a Bíblia? Ou por que você precisa ler a Bíblia? É importante lembrar que a palavra de Deus nos fornece tudo o que a gente precisa para viver uma vida que agrade ao Senhor. Só que no Salmo 19, em nenhuma passagem do Antigo Testamento lida com esse fluxo da graça de Deus, através da palavra dele, através da Bíblia, de forma tão maravilhosa quanto esse Salmo, o Salmo 19. E talvez você, como um estudioso, um leitor da palavra do Senhor, pode pensar o seguinte: olha, pastor, eu li o Salmo 19, é muito bom, mas o Salmo 119, ele fala com mais profundidade ainda. É interessante, o Salmo 119, ele cobre esse assunto a respeito da palavra de Deus com mais profundidade, mas o Salmo 19, ele dá um resumo didático tão importante quanto o Salmo 119. E o tema do Salmo 19, que você já está com a sua Bíblia aberta, é a revelação de Deus. A pura, genuína e simples revelação de Deus, como um tesouro que nós temos. E só para você ter uma ideia, os primeiros 6 versículos, eles apresentam essa revelação de Deus, tanto para aqueles que conhecem a Deus, como para aqueles que não conhecem. A chamada revelação natural ou a revelação geral. É Deus se manifestando e se apresentando através das coisas criadas para as suas criaturas. Acompanhe comigo, a partir do versículo 1 do Salmo 19, vamos ler essa primeira parte, para você começar a desenvolver esse amor por esse tesouro que você tem, que é a palavra de Deus, e aprender a dar valor a realmente aquilo que importa. Salmo 19, você tem aí? Diz assim a partir do versículo 1. Os céus, olha só, eles declaram o que, irmãos? A glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. O versículo 3, a Bíblia diz: sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras, até onde, irmãos? Até os confins do mundo, sem nenhuma palavra. Olha que coisa interessante. Aí a Bíblia continua: nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai ao seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Versículo 6, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Isso aqui é para todos. É a manifestação da grandeza de Deus através da criação. O que é interessante é que os versículos 7, 8 e 9, esses versículos, eles descrevem a revelação especial de Deus. Deus é tão bom que ele se revela de várias maneiras. Os primeiros versículos, 6, de uma forma geral. Esses versículos 7, 8 e 9, uma revelação especial, ou seja, a revelação que Deus faz de si mesmo e da sua palavra, na própria palavra. Acompanhe comigo, olha que coisa maravilhosa. Salmo 19, a partir do versículo 7. Diz assim: a lei do Senhor é o quê? Perfeita. E faz o quê? Restaura, revigora a alma. Diz mais da palavra do Senhor: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios, a minha versão traz assim, tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas.
Isso aqui é revelação especial, porque não é para todo mundo. Lembra que o apóstolo Paulo, ele disse que o homem natural, o que é que acontece com o homem descrente, o homem natural? Ele não consegue discernir, para ele é tudo loucura. Ele não consegue, ele não tem discernimento, ele não sabe, ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus. E a Bíblia diz que para ele as coisas de Deus parecem loucura. É interessante isso e guarde. Porque os versículos 10, 11, 12, 13 e 14 vai trazer para nós, nesse salmo de 14 versículos, os efeitos da revelação de Deus sobre as nossas vidas. Não é apenas para admirar a palavra do Senhor, saber que ela é tudo isso. Mas olha só, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim no Salmo 19: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Versículo 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu redentor. Uma outra versão traz meu resgatador. Notaram a preciosidade do que nós temos nas nossas mãos? E olha, eu estou falando apenas de um salmo que nós temos. Por isso que eu comecei dessa forma. Nós temos riquezas nas nossas mãos. Deus nos dá tesouros. E nós não valorizamos os tesouros que temos. Mas eu quero me deter nessa noite nos versículos 7, 8 e 9. E eu quero considerar com vocês com muito cuidado, para que a partir desses versículos, vocês possam desenvolver esse amor pela palavra de Deus. Estamos vivendo uma geração tão difícil, principalmente os mais novos, onde ler a palavra do Senhor é um pesar. Investir, eu nem uso a palavra gastar tempo, mas investir tempo lendo a Bíblia é algo muito ruim, monótono, cansativo, não traz prazer. Como é que o salmista tem essa visão que muita gente hoje não consegue ter? Você, em nome de Jesus, vai desenvolver esse amor, porque você vai reconhecer por meio do Espírito Santo o tesouro que você tem nas tuas mãos e até hoje talvez nunca imaginou. Vamos lá para o versículo 7, volte para o versículo 7. E acompanhe comigo, porque se trata da palavra do Senhor, ela é tratada da seguinte forma. Versículo 7, a primeira parte diz assim: a lei do Senhor é o quê? E faz o quê? Revigora a alma, ou seja, restaura a alma. Esse primeiro título aqui para a palavra de Deus, nesses versículos, ele mostra a palavra de Deus como lei. Num mundo que você sabe e tem acompanhado, onde as leis, elas não valem muita coisa, a Bíblia está descrevendo dela mesma como a lei. Ou seja, a palavra bíblica para representar as Escrituras aqui, mostra que a lei de Deus, ela é infalível. Irmãos, isso se refere ao fato de que a Bíblia, na realidade, Deus está nos ensinando a sua verdade, quando Ele nem precisava fazer isso. Porque a humanidade está no pecado, a humanidade já nasce no pecado, e Deus é 3 vezes santo. Mas mesmo assim ele se manifesta através de uma lei que é plena, a lei do Senhor que é perfeita, e ele se comunica, e ele comunica essa lei ao homem. E isso é maravilhoso porque ela tem em vista a instrução de Deus, que nos move a crer, e não somente crer, mas também nos direciona na nossa conduta. É interessante que Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse também em Mateus no capítulo 7, ainda no Sermão do Monte, ele disse: olha, não julgue para não ser julgado. Mas ao discorrer diante desse ensinamento a respeito do julgamento, não existe uma proibição, porque no mesmo contexto Jesus diz que pelos frutos nós conheceríamos o quê? A árvore, ou seja, pela conduta da pessoa, a gente conheceria ela. O que é que a palavra de Deus ela está nos mostrando aqui? Que essa lei, por ser perfeita, ela nos mostra que a gente desenvolve a fé em Deus, e essa fé, esse caráter, ele me move a uma conduta que agrada ao Senhor, porque a gente começa a andar em retidão.
A palavra de Deus, ela se revela como um manual completo. É o manual do proprietário para as nossas vidas. Irmãos, nós não sabemos como nós funcionamos. Eu acho interessante, principalmente os homens, é uma cultura masculina. Os homens, por natureza pecaminosa, eles tendem a saber mais do que tudo, em muitas ocasiões. Por exemplo, o homem, quando ele compra um ventilador só como um exemplo, o que é que ele faz? Ele pega a primeira coisa quando ele abre a caixa, pelo menos é assim com os ventiladores que eu já comprei lá em casa e já troquei. Primeira coisa que eu abro e que eu vejo na caixa, logo na minha frente, manual. Eu vejo logo o manual, aí o que é que eu faço? Não, é só um ventilador. Aí eu pego o manual e coloco do lado. Aí eu vou tentar armar o ventilador. Afinal de contas, os ventiladores de hoje são todos de encaixe. Aí vou encaixe, daqui a pouco ligo, não funciona. Não quer funcionar. Aí eu descubro que tem alguma coisa presa. Aí eu tento de novo, não funciona. Meu Deus, é tomada alguma coisa? Aí a consciência diz, olha, pega o manual. Eu pego o manual e percebo que eu não segui o manual. Quando eu olho o manual, faço tudo bonitinho, vou lá, tudo funcionando. Irmãos, nós não sabemos funcionar bem. Aí o que é que Deus faz? Ele dá o manual do proprietário. A lei, a palavra. A lei que é perfeita. Em outras palavras, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual, é a lei do Senhor para a minha vida, para a sua vida. E ela é perfeita. Ela vai conduzir você nessa lei, nesses princípios, para que você, como um ser humano que é falho, você aprenda a olhar para o Senhor e andar em retidão. Só que é interessante que ainda no versículo 7, acompanhe comigo, diz que a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. É interessante que essa instrução divina aqui, que é completamente perfeita, tem um efeito de restaurar a alma, a nossa alma. Isso significa converter os nossos caminhos, trazer reavivamento, trazer um novo alento, trazer um novo entendimento. Todas essas referências poderiam ser tradução adequada para aquilo que Deus quer comunicar com o seu povo, porque a palavra alma aqui é a expressão hebraica que traz sentido à vida, que revela o eu verdadeiro da pessoa. Por exemplo, por mais que você diga que você se conhece, você não se conhece, somente Deus conhece o seu coração. Nós não temos essa capacidade, mas Deus tem a capacidade de conhecer. E como a lei do Senhor é perfeita, ela traz vida, ela transforma completamente o nosso eu interior. É por isso, irmãos, que eu preciso abrir esse parêntese aqui e deixar muito claro. Talvez o diabo possa estar enganando muita gente, que diz assim, eu conheço Jesus. Talvez muita gente tenha ouvido falar de Jesus. Porque quando a gente conhece a Jesus através da palavra, por meio do Espírito Santo, algo inevitável vai acontecer. A conduta, ela muda. Porque a transformação começa aqui na alma. Se a lei do Senhor é perfeita e ela afeta a minha alma, a minha forma de andar, a minha conduta, inevitavelmente vai mudar. Eu não quero dizer aqui, eu sempre falo, não é num estado de perfeição no mundo pecaminoso, mas é aquele processo que você vive e que as pessoas contemplam através do testemunho. Não adianta dizer que conhece a Deus, mas as atitudes elas não mudam. E pior, a pessoa não sente nem a vontade e não quer mudar. Se a lei do Senhor é perfeita e não há mudança na minha vida, eu tenho que começar a pensar o seguinte: o tesouro que eu tenho na minha mão, nas minhas mãos, será que de fato é tesouro mesmo? Porque se a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a minha alma, eu vou andar em retidão, porque a lei do Senhor está trabalhando aqui no meu eu. Significa que as Escrituras, elas são completas para a sua conversão, para a sua transformação e para a sua restauração. Perceberam? Eu estou apenas em um versículo que mostra parte desse versículo, que mostra como você tem o tesouro aí nas suas mãos. Mas vamos lá, afinal de contas, a gente precisa entender por que o salmista ele declara com essa ênfase que a palavra de Deus é tão maravilhosa e muitos não conseguem enxergar. A parte B do versículo 7 diz que os testemunhos do Senhor, eles são o quê? Os testemunhos do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel. Outra versão diz, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E tornam, a minha versão traz assim, e tornam sábios os simples, os inexperientes. Irmãos, isso aqui é interessante porque a palavrinha testemunho, nessa frase, comunica a ideia de que as Escrituras, elas constituem em uma testemunha divina. Como assim? Como é que funciona isso?
Essa expressão é o próprio testemunho de Deus a respeito dele mesmo. É por isso que a gente não precisa ficar brigando com as pessoas para tentar defender a nossa fé, para tentar defender Deus. O homem natural não aceita as coisas de Deus e a gente quer converter as pessoas, não dá. Deus mesmo, ele se defende na palavra dele, no momento exato, Deus começa a se manifestar na vida das pessoas. A gente não pode se esquecer disso. Essa expressão é o próprio testemunho de Deus a respeito dele. Ela é o testemunho pessoal de Deus acerca de quem ele é. Aí alguém disse assim, pastor, uma pessoa que não conhece a Deus, disse assim, pastor, Deus está do lado de quem nessa guerra que está acontecendo lá no Oriente? Porque tem gente morrendo, que Deus é esse? Não adianta debater com as pessoas a respeito do caráter de Deus e como Deus conduz as coisas. Eu não sei a profundidade e a dimensão de como Deus julga essas coisas. Mas, por exemplo, quando a gente acompanha a história, quem lembra do que aconteceu em termos do Holocausto? Quantos judeus morreram por conta do Holocausto nas mãos do nazismo? Mais de 6 milhões de judeus morreram, de forma brutal. Aí alguém poderia dizer, onde está Deus? Por que Deus permitiu tudo isso, ou Deus permite essas coisas? Irmãos, são sofismas humanos que tentam desacreditar de Deus. Aí vem a palavra de Deus e diz que o testemunho do Senhor é digno de confiança, porque Deus na palavra dele vai testemunhar dele mesmo. E isso é maravilhoso, porque a mesma palavra diz que não somente o testemunho do Senhor é fiel, digno de confiança, mas essa palavrinha digno aí é no sentido de que é firme. Deus não abre mão disso, desse testemunho dele mesmo. E é interessante que a palavra de Deus, ela é mais certa e mais plena do que o Jornal de Amanhã. Eu achei interessante essa tirinha que eu vi no Instagram. É mais atual do que o Jornal de Amanhã. Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é fiel, ela é digna de confiança. E fornece para mim, fornece para você, uma fundação que não vai se mover. O ser humano está sempre mudando. As pessoas estão sempre em constante mudança, mas Deus continua o mesmo. Deus não muda, Deus é maravilhoso porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E essa palavra, irmãos, ela assegura esse testemunho de Deus acerca dele mesmo. Você pode confiar, não precisa ter medo, você não precisa entender tudo a respeito de Deus. A mesma Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Ele, e as reveladas a nós, a mim e a você. Mas você pode confiar, porque isso vai fazer com que você se torne uma pessoa sábia. Você que tem a mente na simplicidade, você vai se tornar uma pessoa sábia. A minha versão, como ela traz essa questão no português para inexperiente, é porque nesse versículo aí, essa palavrinha inexperiente, vem de uma raiz que descreve uma pessoa que tem a mente aberta. E é interessante que eu estava dando uma olhada e entendendo um pouco do pensamento do povo hebreu, do povo judaico. Só para você ter uma ideia, eu encontrei isso aqui, ó, que os santos do Antigo Testamento, eles enxergavam uma pessoa simples como tendo uma porta aberta no intelecto. Essa é a visão do povo hebreu, principalmente no Velho Testamento. E aí me veio logo na mente uma frase que a gente usa muito no século 21. Você é uma pessoa que tem a mente aberta? Muita gente diz, não, a minha mente é aberta. Eu tenho mente aberta para tudo. Tem igrejas hoje que pensam assim, não, a igreja lá é aberta para tudo. Tudo pode, porque a Bíblia diz que a gente pode fazer todas as coisas. Só que tem um perigo muito grande nisso aí, a pessoa que tem a mente aberta. Porque se você diz para um judeu que, eu sou uma pessoa de mente aberta, o judeu vai dizer para você o seguinte, então feche a sua mente. Porque o que é que isso traz para a gente? Nessa forma de raciocínio, uma pessoa simples era alguém que estava literalmente de mente aberta, que ela era incapaz de manter algo dentro da mente ou fora. Então esse mesmo termo hebraico você vai encontrar em Provérbios, por exemplo, para identificar uma pessoa que é ingênua, que não tem discernimento, que não sabe julgar, uma pessoa que é inexperiente, mas com muito mais profundidade, uma pessoa que é descrita nas Escrituras como uma pessoa tola, uma pessoa desinformada. De acordo com o salmista, as Escrituras, o testemunho que é seguro, que é confiável, que é digno de confiança, que não muda a respeito de Deus, chega até aquela pessoa que tem a mente aberta, que não retém o entendimento, e faz com que ela se torne uma pessoa sábia. E olha, sabedoria, não confunda sabedoria com inteligência. Tem muita gente inteligente que está fazendo besteira, mas a Bíblia nos ensina a sermos sábios. Por isso que você precisa observar de maneira muito cuidadosa, porque a sabedoria mencionada aqui, ela não constitui nos currículos que você tem
ou na formação acadêmica que você busca. Muita gente está correndo atrás do vento, porque acha que através de muitos currículos ela vai se tornar alguém mais sábio, vai se tornar até mais inteligente. Mas a sabedoria, a Bíblia diz que ela vem do alto. E esse versículo significa que a palavra de Deus, ela é tão segura, tão confiável, que ela pega a pessoa mais simples, até aquela que é considerada uma pessoa tola, sem discernimento, desinformada, ignorante, incapaz de reter conteúdo, e faz daquela pessoa habilitada em todos os aspectos, numa conduta que agrada a Deus. Olha o que a palavra de Deus faz com a gente. Alguém deve estar pensando assim, mas eu tenho tomado decisões erradas, eu tenho pensado assim, eu tenho feito assado. Busque a sabedoria do Senhor, vá para a lei do Senhor que descreve a respeito dela mesma, como ela funciona a respeito do ser humano. Versículo 8, estão comigo? Olha o versículo 8, a parte A do versículo, diz assim, ó: os preceitos do Senhor são o que, irmãos? Retos. A uma outra versão traz que os preceitos do Senhor são justos, e não somente isso, a minha versão diz que eles dão alegria ao coração. Olha que coisa maravilhosa, porque essa terceira afirmação aqui, a respeito das escrituras, da palavra de Deus, descreve essa mesma palavra como preceitos, ou seja, princípios divinos. Nós temos falado muito de família. As famílias têm perdido muito essa ideia de princípios. Eu estava conversando mais cedo com o Dedé a respeito de algumas coisas que têm acontecido nas escolas, por conta de princípios e valores que estão se deixando. Aí eu disse para ela assim, Dedé, se Jesus não voltar logo, como a gente tem almejado que ele venha, a gente vai passar essa geração. Mas a geração que vai ficar é uma geração que, olha, enquanto a gente está aqui, se Jesus não voltar, a gente precisa botar muito o joelho no chão, porque vai ser uma geração sofrida, por conta da perda desses princípios e desses valores. Irmãos, em outras palavras, a palavra de Deus, aqui no versículo 8, ela se constitui em um conjunto de diretrizes para um viver diário, na prática, para que você viva uma vida que agrade a Deus. São princípios eternos. E é interessante que a intenção da palavra aqui no original que foi escrito, é que Deus, ele deseja que você viva de acordo com o agrado dele. Não é para agradar as pessoas, mas para viver de modo santo que agrade a Deus. Irmãos, Deus não nos deixa vagando sem um rumo, em meio às opiniões desse mundo que jaz no maligno. Deus, ele cuida de você como um pai amoroso. Ele vai te orientando na sua caminhada. Nós temos uma palavra verdadeira que vai determinar o caminho a ser seguido. Pastor, eu não tenho uma direção, eu estou confusa. Muitos jovens estão perdidos, muitas crianças nem sabem o que estão fazendo. E Deus nos dá o tesouro de mostrar para essas pessoas que os preceitos dele são justos. E não somente isso. A Bíblia diz que alegra o nosso coração. E aqui é muito importante, porque uma vida caracterizada pela verdadeira alegria, ela independe de pessoas, circunstâncias e bens materiais. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, que para ser feliz ela precisa ter algo? Alguém dizer assim, ó, que se a minha família fosse assim, eu seria uma pessoa mais feliz? Se eu tivesse isso, eu seria uma pessoa mais feliz? Se eu estudasse em tal local, eu seria mais feliz? Se eu morasse em tal país, eu seria mais feliz? As pessoas, elas têm uma dependência de circunstâncias, de pessoas e de bens materiais para ser feliz. Só que a Bíblia está dizendo que os preceitos do Senhor são justos e eles trazem alegria ao coração. Lembra? O nosso eu reside aqui, o verdadeiro eu. Quem tem Jesus tem tudo. E essa alegria, ela é plena, irmãos. Só que não para por aí não. A parte B do versículo 8, falando desse tesouro, diz que o mandamento, aliás, os mandamentos do Senhor, a minha versão diz que são límpidos e trazem luz aos olhos. E aqui nesse jogo de palavrinhas é importante entender que a palavrinha mandamento aqui está retratando as Escrituras como algo diretamente de Deus. É um mandamento divino. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é plena de autoridade, não tem opção. Se Deus manda, eu tenho que obedecer. É Deus quem mandou. O mandamento do Senhor é límpido. O mandamento do Senhor, ele é imperativo. E essas exigências, irmãos, diz o salmista, são límpidas, no sentido de dar e de tornar as coisas de Deus de forma clara. O discernimento que vem de Deus,
Porque o mandamento é do Senhor, ele vem de maneira clara. Eu tenho escutado pessoas dizerem assim, ó, eu leio, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Espera lá, nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus se manifesta. Se você não está entendendo aquilo que você lê, a culpa não é de Deus. Como é que está a sua comunhão com Ele? Como é que está o seu entendimento da palavra que você tem nas suas mãos? Porque quando uma pessoa ela nasce de novo, as coisas obscuras elas se tornam claras. A nossa mente ela começa a abrir, é uma clareza que a gente não tem como contestar e explicar para aquele que não conhece a Deus. Ou então pense comigo como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. As coisas que você fazia, a sua visão de mundo. Irmãos, quando eu faço um retrato da minha vida, eu digo, meu Deus, misericórdia, obrigado, Senhor, por ter vivido para conhecer ao Senhor, para conhecer a Tua palavra, porque eu fico imaginando as coisas que eu pensava no passado, o que eu queria ser, o que eu queria fazer, as coisas que eu fazia, e como faz sentido, eu não dava valor a tudo que o Senhor tinha me dado, e o Senhor me concedeu a graça, porque os Seus mandamentos, eles são límpidos, e não somente isso é uma afirmação da palavra dEle, mas tem resultado. A minha versão diz que traz luz aos olhos, é o chamado discernimento. Você não precisa obrigar ninguém a nada, Deus está te mostrando, você orienta, a pessoa não quer aceitar, você fez a sua parte. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Aí vem o versículo 9, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o que, irmãos? Uma versão traz límpido, outra versão traz puro. O temor do Senhor é puro. E qual é a consequência? Permanece para sempre. A minha versão traz que ele dura para sempre. Por que o texto aqui está se referindo às Escrituras como temor? Algumas pessoas dizem assim, eu não preciso ter medo de Deus. Por que a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor, ele é puro? Parece meio contraditório. Porque quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não vejo pureza naquilo. Por que a Bíblia diz que o temor do Senhor, ele é puro? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é o manual de adoração. Você tem que entender isso. Lembra que Deus está buscando verdadeiros adoradores que façam o quê? O adorem em espírito e em verdade. A gente tem um manual que nos conduz a isso, que nos remete a um ser espiritual, e nos mostra com todo discernimento como nós devemos adorá-lo. O ser humano, por natureza, ele é adorador. Até o incrédulo é adorador. O incrédulo adora as coisas que tem. É um adorador. O incrédulo coloca as suas prioridades acima de qualquer coisa. O incrédulo é um adorador. Achei interessante quando nossa irmã Alice Cadelio, que está de rosa, bem-vinda de volta da Europa, viu? Não sei como é que não tem medo, não tem receio e respeito de viajar para lá e para cá, mas é bênção do Senhor, bem-vinda de volta. Estava falando ali com o Lio, e aí brincando com ela, eu peguei e mostrei o placar do jogo, do nosso leão, que estava ganhando. E aí eu falei para ela, disse assim, ó Lio, tá ganhando, brinquei até com os diáconos ali na porta. Aí Lio falou assim, ó, eu estava até com vontade de ir para esse jogo. Aí eu disse, por que você não foi? Ela, porque hoje tem culto. Discernimento, sabedoria, entendimento. Muitas pessoas deixaram de estar adorando a Deus para estar adorando as suas coisas. Se fosse em outros tempos, em Gerson, em outros tempos, a gente estaria na igreja uma hora dessa? Não. Estaríamos adorando outras coisas. O ser humano ele é adorador por natureza. Quando a palavra de Deus ela se revela nesse sentido, já que a natureza da alma humana é adorar, a alma humana ela precisa de instrução acerca de quem nós devemos adorar. Mostrar para a gente quem é o objeto real de adoração, que é o nosso Deus. E se eu adoro a Deus, quando a Bíblia remete para mim que o temor do Senhor é puro, eu preciso entender que esse temor, ele me remete para uma verdadeira adoração. Não uma adoração de qualquer forma. Porque também tem um outro extremo. Se eu quero adorar a Deus, eu também não posso fazer de qualquer forma. Eu preciso recorrer ao manual, porque senão quando eu for armar o ventilador, vai dar tudo errado. Mas quando eu olho para o manual, tudo vai funcionar. Como esse manual de adoração é a Bíblia, e a Bíblia fala que ela é límpida, sem mal, sem corrupção, sem erro, a gente pode confiar que nós temos esse manual maravilhoso nas nossas mãos.
Irmãos, a questão é que a palavra de Deus, ela nos conduz não somente a temer com reverência a Deus, mas no processo vai limpando a nossa alma, vai nos purificando. Aquilo que Jesus disse até para o Pedro, quando disse que não ia lavar os pés de Jesus, Jesus disse, você tem que lavar, senão você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, lava o meu corpo inteiro. Aí Jesus diz, não, calma, também não é assim. Basta que eu lave os seus pés, porque você já está limpo. Nós já estamos limpos pela palavra, mas nós estamos caminhando e os pés sujam. A gente comete um pecado, a gente pensa de algo que a gente não deveria pensar. Aí a palavra de Deus vai nos limpando nessa caminhada, a gente entende o temor de Deus e tudo isso vai limpando a nossa alma. Observe que esse temor do Senhor, a Bíblia diz que ele dura quanto tempo? Dura para sempre. Ou seja, ele é permanente, ele é eterno, não precisa de atualização. Não precisa ser atualizado, a palavra de Deus não precisa de atualização, Deus não precisa de atualização. Qualquer pessoa vivendo em qualquer época da história humana, em qualquer cultura, vai descobrir quando Deus começa a abrir a sua mente, como a palavra dele é fiel, e como Deus, mesmo sendo imutável, além das eras, ele é maravilhoso. E aí, para finalizar, irmãos, a parte B do versículo 9, desse tesouro que nós temos nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, a minha versão diz que as ordenanças do Senhor, elas são verdadeiras. E diz mais, são todas elas justas. E a palavrinha ordenança aqui, enxerga as Escrituras como juízo de Deus. Aquele que tem a palavra final. E essa frase, irmãos, ela projeta Deus como juiz de toda a terra. Habitada por crente e descrente. Todo pronunciamento vem do tribunal de Deus. Ele tem a palavra final. Porque ele é o justo juiz, as suas ordenanças são verdadeiras e todas elas são justas. Você não vai entender o que está acontecendo com Israel. Eu não vou entender a profundidade. Na semana passada a gente falou aqui, teve um panorama a respeito disso, de onde começou tudo isso. Por mais que você pense, você estude, você não vai entender a complexidade da mente de Deus. É demais para a nossa mente. Mas uma coisa você precisa saber. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Para onde você vai se voltar com esse tesouro nas suas mãos? Onde é que você vai encontrar santificação e salvação, se não na palavra de Deus? A sabedoria do homem não consegue fornecer isso para você. A sabedoria humana não consegue fornecer para você uma vida, um saber, para que você possa viver diariamente nos preceitos de Deus. Sabedoria humana não tem essa capacidade. Para onde você vai se voltar, se não para a palavra de Deus? Para encontrar uma alegria verdadeira em meio às tribulações, porque é fácil ter alegria quando tudo vai bem, quando as circunstâncias elas são favoráveis, mas somente Deus consegue te dar alegria em meio a situações difíceis. Onde é que você vai encontrar luz nas coisas obscuras da vida, que não tem explicação, que você diz, meu Deus, como é que isso aconteceu? Por mais que você busque na sabedoria humana, você não vai encontrar, mas a palavra de Deus, dentro da vontade do Senhor, vai fazer com que você abra os olhos, com que você tenha discernimento. Para onde você vai se virar? Para buscar uma fonte permanente, que jamais seque, senão no próprio Jesus, que é a fonte da vida. E onde é que você vai encontrar a verdade no mundo que diz que é cheio de verdades? Que a verdade é relativa? Quando o próprio Cristo ele disse, eu sou a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Irmãos, para todas essas questões, nós já temos a resposta. É a palavra de Deus. É o tesouro da palavra de Deus que está nas suas mãos. Hoje você tem aí acesso livre à palavra de Deus. Tem pessoas em vários países que estão lutando para ler um pedacinho das Escrituras, para ter uma página da Bíblia, e não conseguem. E hoje nós temos a palavra de Deus completa. E aí, como diziam os nossos pais, não damos muito valor. Que nessa noite você possa ser confrontado por meio do Espírito Santo nessa pergunta: onde é que está o seu coração? Porque onde estiver o teu tesouro, a palavra de Deus é o meu tesouro, eu espero que seja o seu, ali vai estar o seu coração. Pai santo e querido Deus, obrigado, Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Obrigado, Pai, porque o Senhor
além de nos alimentar, nos vestir, Senhor, o Senhor nos fornece a Tua palavra, que é maravilhosa, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Senhor, e aquele que ainda não ama, que por meio do Espírito Santo, da Tua palavra que não volta vazia, venha trazer de uma forma muito clara, na simplicidade do Teu poder, como essa palavra é maravilhosa e como nela podemos encontrar tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Nós Te amamos, Senhor. Te amamos e não merecemos tamanho amor e tamanho cuidado. Obrigado, Pai, por nos escutar através das orações, através dos louvores. Nós Te amamos porque se estamos ouvindo tudo isso, é porque estamos tendo uma nova oportunidade para valorizar aquilo que realmente importa. Porque onde estiver o nosso tesouro, aquilo que a gente mais valoriza, estará também o nosso coração, estará também o nosso empenho. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Nós agradecemos tudo isso no Teu maravilhoso nome. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.